Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Na aula passada nós vimos o método FET, que através dele nós nos conectamos a uma API ou uma API, que é o via CEP, e mandando uma informação, um código de endereçamento postal, um valor de CEP, ele nos mandava a informação daquele CEP no formato JSON e nós transformávamos isso num objeto e conseguíamos colocar num formulário. Vamos ver como é que foi isso. Vamos lá para o Visual Studio Code e para o browser. Está aqui. Esse é o código no Visual Studio. Eu já salvei essa página como 10 Local Storage HTML. Vou rodar isso no browser, Open with Live Server, e vou fazer aqui para o CEP da Praça da Sé, 010010000. Cliquei fora, está lá, Praça da Sé, São Paulo, bonitinho, tudo funcionando. Atualizei a página, a informação sumiu. Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro, eu vou fazer aqui algumas modificações. O HTML e o CSS, na aula passada eu dava pause para que você pudesse copiar. E o JavaScript eu fiz passo a passo com vocês. Então, olhe a aula anterior se você quiser copiar esse código. Eu vou fazer algumas alterações aqui, tá? No começo, eu vou fazer aqui uma constante que eu vou chamar de preencher campos, abri, fechei, preencher campos, vou atribuir a ela uma arrow function, ok? E essa arrow function, ela vai justamente preencher os campos. Onde eu estava fazendo isso? Dentro do try, né? Eu tinha aqui no meu campo CEP, eu adicionei um add event listener. No blur, quando eu clico fora, eu executo esta função arrow function, essa async, né? E lá dentro eu tenho um try-catch que se conecta com o via CEP, recebe a resposta, trata o JSON que retornou, criando uma variável dados. Se teve erro, eu lanço uma exceção lá para o catch. Se não teve, eu preencho os campos. Como é que eu preencho os campos? Eu pego o que veio, dados logradouro, dados bairro, e atribuo ao atributo value dos objetos de formulário. Então é exatamente isso que eu vou tirar daqui e vou colocar na minha função preencher campos, ok? Por quê? Eu vou ter que usar isso duas vezes, ok? E eu quero reutilizar o código. Então, a partir de agora, aqui no try, eu vou utilizar a função preencher campos. Ok? O que eu tenho que passar lá para dentro? O valor de dados, justamente a minha variável dados é o objeto, eu vou passar lá para dentro e ela vai receber os dados aqui, tá aqui, dados, ela vai receber os dados e vai escrever as informações da variável dados nos objetos de formulário. Vamos ver se isso continua funcionando. Então, já abri uma nova janela do browser, vou testar aqui outro CEP 04204270, vou clicar fora e está funcionando. Então, a minha função está funcionando perfeitamente bem, ok? Vou aproveitar que eu estou no browser e vou olhar aqui, vou dar um F12 e veja que a gente tem aqui a guia Application, ok? Esta guia aqui, Application. E olhando a guia Application, eu tenho lá duas possibilidades que me interessam nessas duas aulas: Local Storage e Session Storage. Abrindo o Local Storage, eu tenho aqui uma guia para a URL que eu estou trabalhando, que é localhost na porta 5500. E veja que ele pode ter uma série de informações que vão estar guardadas no formato chave-valor. Chave-valor. Então, tá, é isso aqui que eu quero guardar, tá? As informações que estiverem aqui,
eu quero guardar aqui, tá? No formato JSON. Então, vamos lá para o Visual Studio novamente. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Depois de preencher os campos, eu vou falar para ele assim, ó, local storage, ok? Que é aquele objeto, ponto, set item, e eu tenho que passar as informações no formato chave valor. Eu vou chamar aqui de último endereço, e eu poderia passar por aqui qualquer coisa. Pode passar uma string simples edu. Posso passar por aqui um valor numérico, o último endereço teria 78 guardado. Posso passar por aqui um booleano, true, mas posso passar por aqui uma string no formato JSON. Nós vimos lá na aula 57 a nossa classe, o nosso objeto JSON, e ele tem um método que se chama stringify, que pega o conteúdo de uma variável, será a nossa variável dados, e transforma numa string no formato JSON. E é isso que eu vou guardar lá, ok? Então agora vou abrir isso no browser de novo, Open with Live Server, tá? Tá aqui. Vou dar um F12 para abrir lá no Local Storage, Application Local Storage. Veja que está vazio e vou preencher aqui 010010000. É o CEP da Praça da Sé. Quando eu clicar aqui fora, eu quero que o formulário seja preenchido e que a informação apareça aqui nas ferramentas de desenvolvedor. E está lá, formulário preenchido, e aqui o último endereço, e isso aqui está no formato JSON. Observe aqui, CEP, logradouro, complemento, está tudo aqui, e eu coloquei tudo no formato JSON. Tá? Como eu vou fazer para recuperar esses valores? Então, vamos lá ao Visual Studio Code. Já que eu tenho isso guardado lá no Local Storage, eu vou precisar de uma função que recupere esses valores. E eu vou fazer essa função aqui em cima, logo após a preencher campos. Eu vou criar uma constante e vou chamar de carregar dados. Pronto. Ela vai ter uma arrow function atribuída a ela. Muito bom. E aí eu vou criar uma constante que eu vou chamar de salvo. É o conteúdo que está salvo. E eu vou falar para ele assim, vá ao local storage, ponto, get item, pegue o item, como é que ele se chama? Último endereço. Ok? Então ela vai lá no local storage e vai pegar o item que se chama último endereço, que é um JSON, né? É uma string no formato JSON. Se existir a variável salvo, ou seja, se ela conseguiu ir lá no local storage e pegar, né, o último endereço, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de x, vou atribuir a ela um JSON, aula 57.parse. O que o método parse do objeto JSON faz? Ele pega uma string no formato JSON, interpreta e retorna um objeto. E esse objeto será atribuído à minha variável x, ok? É ela quem vai ser um objeto e que vai conter as informações do CEP. Aí eu vou fazer o quê? Vou chamar a minha função preencher campos, passando lá para dentro a variável x. Tá? A variável x é que vai ser atribuída à variável dados e ele vai preencher os campos. Tá? Aí vai ficar só faltando o campo CEP, ele não faz parte disso daqui. Então eu vou falar assim, olha, eu quero que a minha variável campo CEP.value
receba o conteúdo de x.cep. Fim de história, eu vou ter também o campo CEP preenchido. Value recebe o conteúdo de x.cep, ok? Que é o x que tem tudo lá. Então, é isso, tá? Pronto, tá pronto. Por quê? Aqui eu não estou preenchendo o CEP, Logradouro, bairro, cidade, UF. Então, eu tenho que preencher o CEP também. Então, está aqui preenchendo o CEP. Aí eu tenho que chamar essa função carregar dados. Se eu chamar antes da variável campo CEP, a variável campo CEP não será preenchida, ok? Vamos testar isso, tá? Vou rodar isso no browser, Open with Live Server, ok? E já está aqui, veja aqui, ele leu, mas o CEP não foi preenchido, ok? Está em branco. Então, eu vou trocar isso lá para baixo, ok? Vou chamar a carregar dados, basta ser depois da criação da constante campo CEP. Mas eu vou rodar e vou colocar lá no final, eu prefiro, tá? A chamada acabei de carregar a página, aí eu chamo a carregar dados. E pronto, tá? Já está aqui com o campo CEP preenchido, ok? Então vamos ver se é isso mesmo. Eu trocarei o valor lá para o CEP da Praça da República, 010450001. Mas antes disso, deixa eu dar um ESC aqui, eu vou dar um F12 para abrir, para a gente ver a informação lá, tá? Então, a informação está aqui do último endereço, aí agora eu vou colocar o CEP da Praça da República, 010450001, vou clicar fora, veja que mudou no formulário e mudou também aqui no Local Storage, é o novo CEP, o CEP da Praça da República. Vou fechar o browser, ok? Vou abrir o browser novamente e ele já verá preenchido, tá? Então, vamos lá. Open with Live Server. Tá? Veja que ele já veio preenchido com o CEP que estava guardado lá no meu Local Storage, ok? Tá? Se eu atualizar, ele continua aqui e na minha atualização ele inclusive coloca a barrinha, embora aqui esse campo esteja programado para só receber 8 caracteres, ele acaba recebendo 9, porque eu estou colocando através de programação. Então é isso aí, eu posso fechar o browser, abrir o browser e a informação vai estar guardada lá. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, mas capricha aí mesmo no seu joinha, deixe um comentário, eu quero saber o que você achou dessa aula, siga o canal, ative as notificações para saber quando eu publicar um novo vídeo e compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento. Até a próxima aula.